Olá, quero compartilhar uma palavra que está no livro de Mateus, capítulo 14, o versículo 15, diz assim: Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: Não precisam ir embora, deem você mesmo de comer a eles. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: Traga esses pães e deixem aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e estes deram às multidões. Essa palavra fala de uma multiplicação. Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, e deu de comer para uma multidão. Agora eu vou falar da segunda multiplicação. Repare que na primeira multiplicação, os discípulos chamaram Jesus para falar que estava com pena das pessoas, que as pessoas estavam com fome. Nessa segunda multiplicação, no capítulo 15, do versículo 32, diz ao contrário, fala que Jesus chamou eles. E diz assim: Então Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenham compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tenho o que comer. E não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: Onde haverá neste deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães você tem? Eles responderam: 7 pães e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, pegou os 7 pães e peixes e, tendo dado graças, os partiu e depois aos discípulos, e deu aos discípulos, e estes distribuíram ao povo. Agora, eu vou falar uma outra situação. Do capítulo 16, do versículo 6 em diante, diz assim: E Jesus lhes disse: Fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: Ele diz isso porque não trouxemos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: Por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé? Sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não perceberam nem se lembram dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Onde eu quero chegar, com essa palavra? Como muitas vezes nós somos incrédulos, Deus, ele já fez tanta coisas para nós. Ele nos tirou do charco de lodo, tirou da vida errônea que a gente vivia. Vivíamos num lamaçal do inferno, com medo, sem conseguir dormir à noite, com depressão, com várias coisas ruins, E ele já fez tanto milagre na nossa vida até aqui, quem nós éramos para quem nós somos hoje, E cada vez que aparece uma tempestade em nossa vida, a gente fica incrédulo. Tem medo, não sabe o que fazer, muitas vezes só quer chorar, muitas vezes não tem perspectiva de futuro. E aí eu meditando nessa palavra, eu pensei, Teve a primeira multiplicação, Jesus ele operou o milagre. Na segunda multiplicação, Jesus faz a pergunta para eles, porque na verdade Jesus queria uma resposta diferente. Quando ele falou que não tinha, os discípulos deveriam ter chegado até ele e falado ao contrário. Ou seja, eles poderiam ter falado: Jesus pergunta para os discípulos pela segunda vez, na segunda multiplicação, ele queria ter ouvido algo diferente. Por exemplo, não temos o que dar para a multidão. O que era que os discípulos poderiam ter falado? Os discípulos respondem para ele: Onde haverá neste deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Jesus, ele não queria essa resposta. A resposta que Jesus queria era: Senhor, se o Senhor já fez lá na primeira multiplicação, o Senhor pode multiplicar de novo. Antes nós tínhamos 5 pães e 2 peixes, agora nós temos 7 pães e alguns peixinhos, ou seja, era maior o número do que antes. E a quantidade de pessoas era menor. Eles poderiam ter falado: Eu sei que o Senhor já fez e sei que o Senhor pode fazer novamente. Mas não, eles eram incrédulos. Então, muitas vezes nós estamos se comportando igual os discípulos. Nós vimos o que Jesus já fez, já operou, já nos deixou escrito e fez na nossa vida, mas mesmo assim nós estamos duvidando do poder de Deus. Então, eu quero encorajar você nessa manhã.
Creia que Jesus pode fazer um milagre na sua vida. Eu não sei qual o tamanho do seu deserto, mas eu creio em um Deus que quando o povo saindo do Egito, o povo de Israel que saiu do Egito, chegou no meio do mar, o inimigo atrás, parecia que já era o fim. Mas Jesus falou, diz o povo que marche, Moisés. Ou seja, por que você está com medo? Deixe que o povo tenha medo, mas você não. Você sabe o que eu fiz. Você viu as pragas que foram realizadas lá. Você viu como eu livrei o povo hebreu. E por que você está com medo, Moisés? Deixe eles se desesperarem, mas você não. Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche, você toma uma atitude. E Deus fala o que ele deve fazer. Então eu e você, que nós viemos tomar uma posição, entender que Deus existe e que nós viemos encorajar aqueles que não acreditam. O Deus que eu sirvo é o Deus que criou os céus e a terra. É o mesmo Deus que fez o homem do pó da terra, que fez a mulher da costela do homem. É o Deus que mandou o dilúvio, mas que salvou uma família. É o Deus que mandou fogo do céu para destruir Sodoma e Gomorra, mas salvou pessoas. Então, o Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que multiplicou, que curou, que salvou e que nos deu uma promessa que Ele iria e que Ele iria voltar para nos buscar. Jesus morreu, e Jesus morreu pelos nossos pecados, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, deixou o Espírito Santo para nos consolar, para nos convencer do pecado, do juízo, e irá voltar para nos buscar. E eu estou aqui nessa manhã ou nessa tarde, para falar para você que Jesus virá para nos buscar e não terá mais dores. E toda a incredulidade venha cair por terra em nome de Jesus. Que nós venhamos acreditar que o Senhor pode, que só Ele pode, que Ele é o único que pode fazer milagres e maravilhas. Mergulhe em águas profundas. Decida mergulhar na presença do Senhor. Porque enquanto nós estivermos no raso, nada vai acontecer. Enquanto você estiver no controle, o Espírito Santo ficará sentado observando aquilo que você está fazendo. Mas se você quer viver algo sobrenatural, mergulhe em águas profundas. Ah, mas eu não sei nadar. É isso aí, mergulhe em águas profundas. Porque Pedro, ele ia afundar. Ele andou sobre as águas, ele ia afundar, mas na hora que ele ia afundar, Jesus pegou ele. Então mergulhe, Jesus ele nunca vai te abandonar. Não importa a temporada que você esteja passando. Creia que Jesus pode fazer o sobrenatural. E Ele vai fazer desde que você entregue o controle nas mãos dele. Então tira toda a incredulidade e vai em nome de Jesus.